Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mala e Mapa, o seu podcast de viagem. Por falar em viagens, CTS Viagens, o nosso patrocinador, pensou em viagens, pensou em CTS Viagens. A CTS Viagens está com uma proposta muito boa para você que tem filho. O Sporting Clube de Braga está com uma promoção que você leva o seu filho para lá, ele fica uma semana treinando com profissionais, com hospedagem, alimentação e transporte. Tudo isso para o seu filho. E você pode curtir a viagem em Portugal. Tá curioso? Quer saber mais? Entre lá em @CTS Viagens e pesquise lá, pergunte lá para o pessoal da CTS, que eles vão te passar todo o voucher e todas as informações. Não pode perder, hein? É um baita investimento para você que vai conhecer Portugal e para o seu filho que tem um sonho de ser jogador de futebol. @CTS Viagens. E hoje eu tô com um episódio aqui que nós vamos falar um pouquinho de aviação. Então, para quem é curioso, mitos e verdades, curiosidades sobre voo, estou aqui com o meu amigo Felipe Tourinho, que ele é auditor, né, de qualidade, mas também cuida da parte de especialista em segurança da aviação. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Gão? Felipe Tourinho, quanto tempo, hein? Quanto tempo? Quem diria, hein? Ó, e antes da gente começar, queria agradecer aqui o baita presente que eu recebi aqui, ó. Vocês dá pra ver aí, ó, o livro do mestre, do mito, do chefe. Pô, Ayrton Senna, fico muito honrado, muito obrigado. Que baita presente. Eu falei, são duas coisas que ele gosta muito. Ou alguma coisa relacionada ao Palmeiras, ou alguma coisa relacionada ao Ayrton Senna. E eu ia vir com a camisa do Palmeiras hoje. Eu falei, não, vou dar uma mudada. Porque eu tô sempre com a camisa do Palmeiras, né? Achei que foi boa a mudança. Mas, Felipe, conta aí. A gente trabalhou junto. Felipe, ninguém me conhece por Felipe. Ah, então tá bom, é o Tourinho. Tourinho, todo mundo conhece como o comandante Tourinho. Tourinho, a gente trabalhou junto há uns anos atrás, a gente trabalhava numa linha de produção e você mudou de carreira totalmente. Quase 20 anos atrás, né, cara? E o que fez você, da onde veio da sua cabeça de mudar de profissão? Vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos. Meu, essa ideia da mudança de carreira foi o seguinte, você provavelmente vai lembrar, a gente passou por isso, em 2008, a gente já estava na Scania, trabalhando em 2008. E eu lembro que eu já tinha começado 2 faculdades e já tinha parado, não tinha gostado. Eu comecei tecnologia em mecatrônica, né? Minha formação de técnico é em mecatrônica e eletrônica. E meio que ali por incentivo do meu pai. E não gostei de engenharia, não gostei de tecnologia. E desisti, falei, não vou estudar nada, vou virar vagabundo e vou ficar aqui apertando parafuso. E eu não sei se você lembra ali em 2008 para 2009, 2008. Minha memória não é tão boa assim. Não, você vai lembrar. A crise. Lembro. A crise eu lembro. Crise, e aí teve aquela baixa na linha lá, teve muita gente que saiu ali de licença não remunerada, ou licença remunerada, né? Saiu de licença remunerada. E isso daí deu um start em mim, falando, eu preciso estudar, preciso fazer alguma coisa. E ali eu falei, deixa eu ver. Eu tenho uma dificuldade muito grande em decidir, assim, eu falei, não, quero fazer isso e ponto. Mas é muito mais fácil você eliminar, né? Então eu fiz uma lista do que eu gostava de fazer e fui eliminando. Falei, não quero trabalhar com isso não, isso aqui eu vou estudar. E aí sobrou a aviação. Falei, não, cara, eu gosto de aviação, vou estudar aviação. E aí em 2009 eu fiz um curso técnico, é como se fosse um curso técnico de piloto privado, lá no Campo de Marte. E aí em 2010 eu entrei na faculdade, estava na Scania ainda, entrei na faculdade de aviação e comecei a carreira. Disso, eu estudando na linha lá, sentado lá, lendo livro ali. Vixe, eu montei muito caminhão ali, estudando navegação aérea. Muito. Eu lembro disso. Lembro que até de umas curiosidades você falava dos tipos de nuvens, cúmulos, nimbos. Odiava meteorologia, inclusive o meu professor de meteorologia é Edson Cabral, hoje é meu amigo de trabalho, dá aula na mesma faculdade que eu dou aula, né? E eu costumo falar para meus alunos, hoje vocês estão sofrendo com Cabral, mas eu já sofri com Cabral lá atrás em meteorologia e nunca gostei muito de decoreba,
de nuvem, então, assim, eu estudei para passar, meu amigo. Agora, navegação aérea, teoria de voo, isso daí eu domino, isso daí eu gosto mais. E você tá dando aula de quê? Vamos lá, eu sou especialista em segurança da aviação, né, pelo ITA, formado em aviação civil e sou piloto privado de aviação. Então, pela ANAC eu posso dar as matérias de piloto privado. Então, navegação aérea, teoria de voo, essas duas matérias eu dou na faculdade. E dou a matéria de SGSO, que é Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional, que é a área de segurança. Essa é a matéria que eu mais domino lá. Então, normalmente essas 3 matérias são as matérias que eu ministro na faculdade. Além desse professor, tem outros professores que Tem outros professores. A maioria que estão lá me deu aula, né? Professor Soares, professor Mendonça, o próprio diretor da universidade me deu aula, que é o Gaspar. Então todos eles me deram aula. Eu sou o caçulinha ali, mas tive aula com todos eles. Caçulinha de cabelo branco, hein? Caçulinha de cabelo branco, ainda não cheguei na casa dos 40, mas tô chegando lá. Tá quase, né? Tô quase. Você é do mesmo ano que eu, né? Eu sou de 31 de dezembro de 84, né? Sou do último dia de 84. Que eu. Por um dia eu não sou de 31 de dezembro eu não esqueço nunca. Porque essa daí... Nunca dá pra comemorar seu aniversário, né? Não dá. Normalmente o pessoal ou tá bêbado ou tá viajando. Geralmente as duas opções juntas, né? Às vezes os dois bêbado juntos. E viajando. Torinho, as pessoas têm muita curiosidade, né? Quando fala assim de segurança de voo e tal. Tem uma amiga minha que ela morre de medo de turbulência. Tá. E ela fala, ai, turbulência, nossa, balançou. Ela sempre pergunta, balançou muito, balançou muito. E eu já falei pra ela, turbulência não derruba avião. Tem um incômodo, né? Não é ruim. Não é confortável, né? Você passar por essa situação. Normalmente, a turbulência, né? Ela acontece ali no voo de cruzeiro. Nós temos principalmente três etapas do voo. Nós temos a decolagem, nós temos o voo de cruzeiro, que é onde eu tenho a maior parte do voo, e eu tenho o pouso, a descida para o pouso, né? E normalmente a turbulência vai acontecer ali no voo de cruzeiro. E os acidentes normalmente acontecem ou na decolagem ou no pouso. Exatamente, a maior parte. Estatisticamente falando, acontece ali ou na decolagem ou no pouso. E não no voo de cruzeiro, que é onde as turbulências acontecem. Mas turbulência não derruba avião. Deixando claro aqui que eu não sou piloto comercial, eu não tenho, né, aquela experiência toda que um piloto, que um comandante tem, né? Tenho ali noção de pilotagem por ser piloto privado. Não sou o Lito também, né? O Lito... Essa é fera, hein? O pessoal gosta bastante dele. Eu queria muito trazer ele. Mas, realmente, turbulência não derruba. O avião ele foi feito e foi projetado para suportar a turbulência. Por que evita-se as turbulências? Exatamente por causa do desconforto, mas... né, não derruba avião. Já passei por algumas situações, tá até conversando com a minha esposa. Teve uma situação, acho que tava voltando de Caracas, da Venezuela, Brasil, há muito tempo, na época que eu trabalhava na Gol ainda. E, cara, deu uma turbulência, mas muito forte. Aquela de abrir binha, assim. E tinha uma senhora do meu lado... E ela cravou as unhas no meu braço, assim. Eu tava com o braço no encosto, assim. E ela cravou. E eu não podia simplesmente tirar o braço ali, né? Não podia. E aí, depois, quando passou, eu falei, minha senhora, turbulência não derruba avião, tá? Mas, né, a sua apertada aí machucou o meu braço. Mas acontece, o pessoal passa, fica com né? medo. Com medo. Mas... Eu peguei uma voltando de Curitiba faz uns 2 anos. E não foi aquela mega, foi na decolagem. Mas pegou uma turbulência, não foi aquela turbulência de só chacoalhar. Ele deu aquela queda, assim, daquela embarrigada. Provavelmente a diferença de pressão ali, ele deu aquela... uma estolada, né? Porra, tá de cinta, a bunda saiu do banco. Não passava nem Wi-Fi. Ainda mais na decolagem, né? Perto do chão. Quietinho aqui, ó, com o cu na mão. E eu olhei pro cara do meu lado, o cara do meu lado tava de olho fechado rezando já. Mas quieto também, quieto. Mas o ruim é quando as pessoas gritam. Tem 2 coisas que eu realmente não é que eu não entenda, mas é o grito por qualquer coisa. Já passei, já voei bastante. Então, às vezes, qualquer
coisinha que acontece, tem os gritos dentro do avião, você fala assim, meu, não precisa disso. E a tal das palmas no final do pouso, Nossa, né? Essa daí também. Essa... Eu falo, meu, o cara não fez mais do que obrigação ali de pousar em segurança, né? Lógico, depois que você passa por um voo crítico, um voo com muita turbulência, algum voo que provavelmente aconteceu alguma coisa, a hora que pousa é um alívio tão grande que o pessoal acaba batendo palma ali. Já tive algumas situações dessa que eu falei, bom, cara, que bom que o cara pousou, né? O pessoal tá batendo palma aí, mas é o comum. E você falou de palma, é engraçado porque geralmente quando o pouso dá aquela pancada... O catrapo, o pessoal chama de catrapo. O pessoal acha que isso foi um mau pouso. Aí ontem, inclusive, eu voltando de viagem, minha mãe, a hora que ele fez isso, e aí ela falou, não, é normal, porque às vezes tá com bastante vento, ele precisa tacar, que é pra firmar, não é? Ou não? Não muito, às vezes alguns dão essa desculpa, né? O pessoal, eu já vi comandante, tinha até um vídeo famoso aí, um comandante, né, falando que ele tinha dado essa batida um pouco mais forte por causa da água, que ele precisa, né... E às vezes é um pouco braço duro ali também, né? Dá pra dar uma lambidinha, dá pra dar uma suavizada. Olha aí, ali eu já achando que era... Não. Eu não sei se você já reparou, a hora que o avião pousa, ele sobe os spoilers. Não sei se você já viu, em cima da asa tem um spoiler ali. Aquelas aletinhas atrás. Aquelas aletas ali. Isso. Pra que serve aquilo ali? Aquilo ali é o seguinte, na hora que o avião encosta o pneu na pista... Ali, exatamente na parte de cima da asa, é onde você tem um fluxo de ar que cria sustentação. Quando você toca a roda, né, o pneu no asfalto, você não quer mais ter sustentação. Então, quando ele sobe aquilo ali, é para quebrar o fluxo de ar e exatamente o avião vir para o chão. Então, esse negócio de bater com tudo aí... tá não meio tem furado, nada a ver. Não. Vem, dá aquela lambida. Dá pra legal, ir devagarzinho? Normalmente é o copiloto que faz isso, né? Brincadeira. Né? Dá pra... É lógico, tem situações que você tá com um pouso mais crítico ali por conta do vento e tal, mas não justifica que eu fiz isso por conta do vento e precisava. Não, dá pra dar um pouso mais suave ali, você aciona um spoiler e quebra a sustentação e freia a aeronave. E geralmente a gravidade faz o resto. O pessoal bate palma quando o piloto pousa suave. Faz aquela manteiguinha, aí a né? O pousinho palma, manteiga. Nossa. Mas não é sempre não. Eu fui uma vez pra Caxias. Caxias tem a pista curta, né? E tava com muito vento lateral. E aí, na hora de pousar, dava pra perceber que o avião tava totalmente de lado. E aí, na hora de pousar, o que ele fez? Ele endireitou e jogou. Sim. Tal. Aí uma senhora que tava sentada lá na frente gritou, nós vamos morrer. Aí eu não entendi nada, uma criança começou a chorar, outro gritou. Eu assim, gente, pousou. Não. Pousou. Tem um mito muito grande, né? Tem a falta de conhecimento. A gente percebe essas faltas de conhecimento agora com as redes sociais, quando você vê alguma notícia sobre aviação, né? E aí você vai nos comentários e tem aquele monte de especialista falando um monte de lambança. Esse último que você falou do voo da Azul, vindo de lado, e o pessoal coloca isso como... Que nem eu vi lá um cara falando, não, ele estava planando de lado, né? Não é nem esse termo que a gente usa, né? A gente, né, fala assim, veio caranguejando, né? Ou veio com vento de través ali um pouco mais acentuado, que é normal. Na aviação você tem que encarar o vento, né? Tanto é que quando a pista tá lá, né? Não tem como pousa, não tem como você virar a pista de lado, né? Então, se o vento tá de lado, você tem que encarar o vento, porque se você for reto, ele vai te jogar. Então, você tem que compensar. Né? Isso daí a gente estuda em teoria de voo, em navegação, a gente aprende que você sempre tem que encarar o vento, o que é extremamente normal, como você disse. Na hora que eu estou para pousar, que eu estou para tocar ali, o cara endireita, o piloto endireita o avião e pousa normal. Muito sensacionalismo em cima de para ter o que escrever ali, né? Mas faz parte. E é triste porque a aviação ele só é notícia quando acontece algo ruim, né? Nunca é pra falar algo... Infelizmente. É o que dá Ibope. Se a gente for pegar estatisticamente hoje, morre muito mais gente de acidente de carro, acidente de ônibus, acidente de moto. Né? Nossa, o problema nem é que se compara. O problema é que choca quando acontece um acidente. E a gente trabalha, né? O CENIPA está aí para emitir os relatórios para que o acidente não aconteça novamente. Simples assim.
E essas investigações, elas são curiosas porque assim, elas são demoradas, mas elas são muito criteriosas. Sim. Eu acompanho o Lito no canal dele, ele fala tanto de... Ele fala de aviação, geralmente ele fala de acidentes. Tá. Mas geralmente quando ele fala de acidente, ele fala assim, ele fala da investigação e, cara, é um negocinho minucioso e são detalhes no avião que a gente nem imagina. Quando a gente tem algumas filosofias que chamam filosofia CIPAER. Só para dar aqui uma resumida, CIPAER é o sistema de prevenção de acidentes. É um sistema que rege ali as condutas e o órgão central é o CENIPA, tá? Ali como o órgão oficial que faz essas investigações. E tem algumas filosofias, né, do CIPAER. Uma delas é o acidente não acontece por uma causa isolada. Você nunca vai ver um acidente que aconteceu só por causa disso. Se não fosse isso, o acidente não ia acontecer. Não, você tem ali vários fatores contribuintes. Né? Todo acidente tem um precedente. Então você vai ver que o acidente sempre tem alguma coisa na história que já aconteceu e que infelizmente a gente deixou passar de novo e aconteceu de novo. Então assim, tem uma série de fundamentos e filosofias que a gente segue, né, que nos norteiam aí com relação ao acidente. É como você falou, às vezes um detalhezinho que desencadeou um monte de coisa. Você pega ali, por exemplo, um acidente muito falado na aviação, é o acidente do Tupolev com um cargueiro da DHL que bateu os dois no ar. Infelizmente morreu todo mundo, mas por um detalhe, porque os dois estavam com o TCAS mandou um subir, o outro descer, e nessa hora o controlador não tinha reparado, e aí o controlador viu e falou assim pro Tupolev, desce que vocês estão em rota de colisão. E aí ele acabou não seguindo o TCAS, desceu e os dois acabaram batendo. Só que se você pegar o histórico de tudo que aconteceu, é muita coisa que deu errado até chegar no choque dos dois. Então, assim, é impressionante. O James Reason, que é o especialista, né, que desenvolveu a teoria do queijo suíço e tal, ele fala que, às vezes, é uma combinação diabólica, né, dos furos se alinharem para o acidente acontecer. Você pega aquele caso do Air France, do tubo de Pitot, putz, esse aí foi... Muito triste também. Tem uma série de acidentes que você fala assim, são detalhes que se tivesse sido resolvido lá atrás, a gente tinha conseguido evitar um acidente, né? Todo acidente pode ser evitado. Sim. É uma filosofia CIPAER também. Então, assim, infelizmente, ainda acontecem acidentes. Apesar dos mais bem-sucedidos esforços de prevenção, eliminar todos os acidentes é humanamente impossível. Não tem como. Não tem como. Mas, estatisticamente, acontece muito pouco acidente perto do que a gente tem se de você operação. Você abrir o Fly Radar, você Maria. vê a quantidade de... Parece um formigueiro. Parece um formigueiro. E se você pegar... Você considera seguro andar de carro, por exemplo? Você considera seguro? Você vai pegar o seu carro e vai embora para sua casa? A gente considera seguro, mas não é. Você vê o tanto de acidente que acontece. Você puxar hoje o tanto de gente que morreu por conta de acidente de trânsito. No Brasil, em São Paulo, dá até para nichar mais em São Paulo, é muito grande, muito grande. E uma curiosidade que muita gente tem, já foi falado diversas vezes, mas por que a caixa preta é laranja? Caixa preta é laranja porque ela é fácil de se encontrar na natureza. Então, dificilmente você vai ter alguma coisa natural que seja laranja. A não ser que, eu ainda brinquei com a minha esposa, a não ser que ela caia numa plantação de abóbora. Ou numa plantação de laranja. De laranja. Ela se destaca. Então, você está ali no mar, você está ali na selva, você está em algum lugar onde ela precisa se destacar porque é o que você precisa recuperar para você ter informações ali de dois equipamentos principais, que é o CVR, que é o Cockpit Voice Record, que é onde grava toda a conversa ali do piloto com o copiloto, que é falado dentro da cabine, né? E o FDR, que é o Flight Data Record, que é são os dados de voo. O que o cara fez? Se ele jogou para um lado, se ele jogou para o outro, se ele deu potência, se ele tirou, tudo isso daí fica registrado também e eu consigo depois recuperar isso daí. Então, ela é laranja por conta disso. E ela é preta por conta de cara, tem diversas... Se você procurar na internet, vai ter diversas explicações por conta disso. Tem diversas teorias. Né, que vem aí do militar, que era uma caixa onde se guardavam algumas informações ali e tal. Mas não tem... Ficou caixa preta, mas ela é laranja. Se você buscar ali a cor do CVR, do FDR, ele é laranja.
Que material que é feita essa caixa preta? Ah, essa caixa preta, rapaz, é de um... Não dá pra fazer o avião do mesmo material. Se essa é a sua pergunta... Não dá pra fazer. O avião, ele precisa ser de um material leve, né? O avião, ele precisa ser leve, né? A gente tem 4 forças principais aí que atuam na aeronave, né? Você tem a tração, você tem um arrasto que contrapõe a tração, e você tem a sustentação e você tem um peso que contrapõe ali a sustentação. Então, para você ter sustentação, você tem que ter o menor peso possível. E para ter o menor peso possível, você não pode construir um avião com o mesmo material da caixa preta. Até porque não resolveria tanto o problema, né? Porque você sabe que a pessoa ela morre por mais que você, por exemplo, você está dentro de um elevador. E se você despenca ali do 10º andar, pode ser que o elevador não sofra nada, nenhum dano. Mas você morre a desaceleração, né? Você tem ali politraumatismo. Então, por mais que o avião ele aguente, né, esse tipo de situação, quem tá dentro vai acabar falecendo aí, a não ser alguns projetos absurdos que a gente vê na internet, o pessoal soltando ali a cabine. Que ele abre a parte traseira e sai do paraquedas. Torinho, mas é um absurdo ter paraquedas no avião. Tem avião que tem, né? A gente pega o Cirrus, por exemplo. Que é o menor avião. O menorzinho lá. Putz, eu achei sensacional esse avião. Ele tem ali um paraquedas balístico que você aciona, dependendo da situação que você entra. Num parafuso chato, por exemplo, que infelizmente entrou ali a condição do voo e pass. Se você entrar no Cirrus com uma condição de parafuso chato, ali é muito difícil de sair dessa condição. E aí ele tem um paraquedas balístico que você aciona, mas lógico, a gente está falando de um avião de 4 lugares, aí, um pequenininho, monomotor pequeno, tá? O famoso teco-teco, como o pessoal conhece. Mas aquilo é bonito, hein? Mas é bonito. E ele tem um sistema de inteligência artificial que se o piloto passar mal, a inteligência artificial assume. Putz, eu achei isso maravilhoso. Tem. Hoje a tecnologia ela tá muito avançada, né, para muitas coisas. Tá demais. Então, a gente vem evoluindo aí. Essa história do piloto só voar com avião que não tem ali os equipamentos e tal, isso daí já tá ficando mais ultrapassado. A gente ainda tem alguns aviões aí, né, antigos. A gente tem aviões aí de 1970, 1980, ainda na frota brasileira. Aviões, né? Mas tem muito avião muito moderno também que, faz coisas absurdas. Você falou desse negócio da modernidade. Você lembra daquele caso do piloto americano que pousou no Rio Hudson? Sim, o Sully. Muito bom. Sully. Tem até um filme, né? Sim, com Tom Hanks, muito bom. E aí é engraçado que surgiu uma teoria na época que fala assim, ele só pousou porque tinha toda a tecnologia. Mas não é. Tentaram depois simular, né, a mesma condição para outros pilotos e eles não conseguiram fazer o que ele fez. Então, eu acredito que assim, a pessoa, o humano ali ainda faz a diferença. Eu acho que... adiantando um pouco aí do que provavelmente a gente vai falar, ainda não é viável você tirar o ser humano da equação ali no... A gente não conseguiu nem tirar do metrô ainda, né? Tem um ou outro no metrô, acho que a linha amarela não tem, né? Mais não tem condutor? O condutor ali, mas você pega aí, a maioria das linhas ou ainda tem. Nem sei. Não sei como é que chama. Mas eu acho que a nossa geração ainda, para voo comercial de passageiro, eu acho que ainda não vê, tá? Posso estar falando besteira, mas acho que ainda não vê um avião autônomo a ponto de decolar e pousar. Tem condições, a gente já tem o sistema para fazer isso, mas eu acho que ainda a confiança do passageiro ainda não tá... eu não confiaria, ainda não chegou nesse nível. Nem carro conseguiram direito de fazer, eu não confio. Então, não confio. Eu prefiro um doido lá do que... pelo menos um cara que... Não vou dizer que ele sabe o que tá fazendo, né? Mas se der uma zica, pelo menos, ele consiga recuperar. Porque ali, na hora que o trem aperta, o cara... Ele puxa, né? Instintivamente. Falhas sempre vão ocorrer. Mas sim, eu acho que é a tendência, né? Eu acho que a tendência com a chegada dos drones aí, você vê o nível de precisão que esses equipamentos têm. Mas eu acho que não vai ser tão rápido assim, não. Você falou de drone, transporte aéreo, porque estão falando já em Uber, essas paradas. Sim. Será que isso... As companhias investem bastante nisso, né? Nesses veículos autônomos. Também acredito que ainda vai demorar um pouco, mas não dá para ficar para trás, né? Que nem se a gente for ver num passado não tão distante assim,
Quem diria que um celular iria ter todos, tipo... Quando Nossa. a gente conversava lá em Eu lembro que quem me apresentou o GPS, inclusive, foi você. Você falou, olha, comprei um GPS. Eu falei, mentira, que isso daí funciona. E aí eu lembro que você tava me mostrando e uma coisa que ficou gravada na minha mente foi o seguinte. Eu falei, tá, você tá seguindo a rota que ele tá mandando você seguir. Entra numa rua, o que ele vai fazer? Ele vai desligar? Você falou, não, ele vai recalcular. Eu falei, mentira que ele vai recalcular. Aí você entrou na rua assim, ele recalculando, aí eu falei, nossa, olha que tecnologia absurda. E hoje a gente tem isso num celular mais simples, a gente tem isso. Então, assim, a tecnologia ela avança muito rápido, mas eu acredito que quando envolve a confiança do passageiro, você vê tipos de aviões, né? O Fokker 100, quando aconteceu com o acidente da TAM, lá, muita gente, eu não vou de Fokker 100, eu não vou. E aí o Fokker 100, né, virou sinônimo de avião que causava acidente. Micou. Tanto é que quando entrou a Avianca renomeou ele, era o mesmo avião, só que ela chamou de MK-28, e era o mesmo avião, né? Porque no manual era tipo MK-28 Fokker 100. Era assim, ele só tirou o Fokker 100, colocou o MK-28, não, de MK-28 eu vou, mas de Fokker 100 eu não vou não, e era o mesmo avião, né? E eu lembro que até teve um aluno que perguntou pro dono da Avianca na época, pro presidente, falou, por que você mudou o nome do Fokker 100? Ele falou, primeiro que eu não mudei, né? Eu só coloquei um nome diferente do que o pessoal chama ele, mas tá no manual. E outro avião é meu, eu coloco o nome que eu quiser. Então, então simples assim. Mas exatamente para tirar esse, né? Tirar aquela cisma, né? Essa cisma, né? O ser humano ele tem muita cisma com essas coisas, né? Eu tenho um colega, eu tava conversando com ele, trabalha na Azul, né? Na Azul Conecta, né? Que é um braço da Azul. E eu falei com ele, e aí, o fulano, eu quase falei o nome dele aqui, não vai voar esses dias não? Ele falou, não, logo depois de um acidente eu não voo, eu espero um pouquinho para voar, porque sempre tem o segundo que acontece, né? E a gente viu que teve o Voipass, que aconteceu, infelizmente, o acidente. E aí logo depois teve um King Air, se não me engano, que caiu e morreu com uma família, né? Morreu bastante gente ali da mesma família e tal. E aí ele ainda virou pra mim e ainda falou, tá vendo? Ó, sempre cai o segundo. Tá? Então o ser humano ele é sempre cheio de superstições, né? Tem as superstições. Tem muito disso. O Fokker 100, ele era o quê? Um Airbus? Não, era da Fokker. Boeing? A empresa é Fokker. Que já não existe mais, ou mudou? Não, acho que existe. Não... Porque a gente só ouve falar de Embraer, Airbus e Boeing. São os maiores, né? São os maiores. Tem a Airbus, a Embraer e a Boeing, que são os mais... Tem, por exemplo, o ATR. O ATR é um... o ATR. Aviação de transporte regional. Que é, aliás, muita gente tem medo, né, de voar. Mas ele é o mais seguro de todos. Esse de mais seguro também é muito relativo a gente falar sobre isso, né? A gente tem Vou fazer um merchan aqui, vou ser obrigado a fazer um merchan. Né? A Azul Conecta, ela opera com os Caravans, não sei se você conhece. O Caravan ele é um monomotor, turbo-hélice, tem um motor só. Você falou Caravan, achei que era o sedã do Opala. Não é o sedã do Opala, né? O Caravan é um avião da Cessna, a Cessna é muito famosa também, sim. Né? A fabricante. E muita gente que vê fala assim, nossa, que absurdo, eu não vou voar nesse teco-teco. E é um avião seguro. É o mais seguro? É difícil falar, né? A gente costuma dizer que, assim, não existe avião que seja inseguro. Se ele está homologado, se ele está certificado para poder voar e o país aceitou, passou por uma série de estudos até ele conseguir chegar àquela certificação e poder voar naquele país. E tem uns vídeos, tem um vídeo da Boeing que o cara decola assim, ó, e ele passa vai inclinando. Por uma série e você fala, cara, teste, que maluco. Como é que aquilo você vê teste de resistência de asa, os caras inclinando a asa assim pra cima até ela estourar, ela inclina absurdamente. Você acha isso daí fácil no YouTube. Quando você vê ela assim, mexendo, ó, na não tá nem perto, nada. não tá nem Aquilo perto, lá não tá nem perto de estourar. Então assim, falar assim, é o avião mais seguro, que nem eu vi, muita gente me questionou, mas vocês falaram que o avião plana, eu não vi o avião planando ali. Poxa, ele entrou numa situação que ali, qualquer avião que entrasse naquela situação, né, agora a gente tem que saber o porquê que ele entrou naquela situação de parafuso chato. Mas, cara, eu acho que é mais fácil uma empresa derrubar um avião
por falta de processo, por falta de procedimento, por falta de manutenção, né, enfim, por negligência, por falta de treinamento, ou às vezes até por falta de conhecimento, do que o avião em si, falar assim, não, esse avião não é seguro, não vamos voar nele porque ele não é seguro. Entendeu? Então, tem muita gente que atribui, tenho certeza, na companhia, que muita gente vai falar assim, eu não vou mais de ATR. Ah, mas é da Azul, não vou voar de ATR. Ah, mas é lá no Alasca, não vou voar de ATR. Por quê? Porque a pessoa atribui ao avião. Né? E quantos acidentes já não aconteceu com o Boeing? Um monte. Quantos Até acidentes? tava tendo aquele problema da porta, né? Que tava abrindo. O Max deu um monte de problema aí Nossa, também. o Max saiu até se eu não me engano, teve um documentário, né? Teve um documentário. Eu assisti esse, eu gostei bastante até. Explicou, falou sobre o sistema. Agora não vamos lembrar o nome. Mas, enfim... É o famoso erro atribuir à aeronave e não ao processo e não à empresa, entendeu? Então, infelizmente, acontece muito isso. Mas a gente vai tentando, o Lito tá aí, né, para ajudar o pessoal. Ele tira muita dúvida da galera. Mas, enfim, uma coisa que eu digo, não atribua à aeronave, né? Falando aí de ATR, falando de Caravan, falando de Boeing, falando de Embraer, não atribua a aeronave, né, que nem o pessoal falou. Eu lembro que teve uma época que caiu aí 1 ou 2 King Air seguidos, um dele da Marília Mendonça, né? O King Air não é seguro, olha quanto King Air tá caindo. Só que, meu amigo, se você tem, numa frota de veículos, você tem de 100 veículos, 90 é Gol, qual é o que vai acontecer mais acidente? Com o Gol. Aí você fala, o Gol não é seguro? Não tem nada a ver. É por quê? Porque é um avião que todo mundo tem. É o que mais tem, né? King Air, a frota dele é enorme, entendeu? Então, obviamente, vai acontecer mais acidentes porque eu tenho mais na frota. Acontece. E já que nós estamos falando aqui de mitos e verdades, o que mais a galera pergunta? Assim, você como especialista em segurança. Eu costumo falar isso para meus alunos. Toda vez que acontece um acidente, a primeira pergunta que vem é por que caiu? Né? E normalmente eu respondo por causa da gravidade. Se não tivesse gravidade, não cairia. Mas já aconteceu. Vixe, do meu celular tocar, acabou de acontecer o acidente. Eu lembro que aconteceu o acidente do Gabriel Diniz com um aviãozinho de táxi aéreo menor. E ele acabou falecendo num acidente e tal, um cantor. E tinha acabado de acontecer, saiu a notícia e tal, meu celular tocou. E aí era uma pessoa, não vou falar o canal também, falou, olha, aqui é fulana do canal tal, você pode dar uma entrevista pra gente? Eu falei, tá, mas o que você quer saber? Ah, não, mas por que caiu? Eu falei, porque o avião provavelmente deu algum problema, né? Aconteceu alguma coisa ali e o avião caiu. Não, mas você sabe o que é? Eu falei, não, né? É o CENIPA que vai ver isso daí. Isso tem que tomar muito cuidado. É sempre a orientação que eu dou. Eu falo assim, pros meus alunos, no trabalho, cara, aconteceu um acidente, né? Uma coisa é você especular, né? Você tá numa conversa de bar ali e fala, cara, eu acho que pode ter sido isso, pode ter sido aquilo, olha. Mas vamos esperar o resultado. Oficialmente, passa pro CENIPA a bola. Você não vai errar. O CENIPA... mas já saiu o relatório do CENIPA. Então entra lá no relatório, que é domínio público. Se você entrar hoje no site do CENIPA, né? Eu costumo falar, é fácil de decorar, é www.google.com.br, digita CENIPA lá com C. Aí ficou fácil. O primeiro que aparecer lá é o do CENIPA. Você vai entrar em estatística, entrou em estatística, vai estar lá relatórios de acidente, você puxa lá o relatório que você quiser, leia, que faz bem ler também, e você vai entender o que aconteceu. Simples assim. Esmiuçado. E lá você vai interpretar com o que você tá lendo, né? Com a linguagem técnica, não tem alguém falando... Mas assim, normalmente o CENIPA... Por mais leigo que você seja, você consegue entender, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é lógico que os detalhes técnicos de algum sistema, algum equipamento, você não vai saber, mas fora isso, dá claramente para entender. Ou se não, pergunta que a gente responde, né? Manda e-mail, pergunta eu sempre tiro dúvida contigo. Quando acontece alguma coisa, eu pergunto, né? E é engraçado que, assim, sempre... Não só você, mas todos os especialistas falam, né? Tem que esperar a investigação. E realmente tem que esperar porque tem detalhes que não tem como você só olhando. A mesma coisa que você vê um acidente de carro
e fala assim, o que aconteceu aí? Sei lá, bateu. Bateu. Tem coisa que, obviamente, é muito claro, né? Você pega o acidente último que a gente teve antes desse da VoiPass, que era o da TAM, que varou ali em Congonhas, né? E aí, isso em julho de 2007. O 3054 que acabou varando lá. Pô, o que aconteceu? Varou, bateu no prédio e morreu todo mundo. Né? Tá claro o que aconteceu, mas por que varou? Cara, teve um monte de coisa. Você tinha ali um reverso inoperante, você tinha um problema do grooving, você tinha um problema de fadiga. Você tem uma série de problemas ali que é o que eu falo. Não é uma causa isolada, sempre uma série de fatores que combinadas acaba acontecendo um acidente. Porque todo avião tem um plano B, né? Se isso falhar, isso funciona. Ah, sim, os sistemas redundantes. Óbvio, isso. Sistema redundante. Sistema de freio, por exemplo. Se falhar um, você tem outro. Né? Ele vai... Né? Motor... Normalmente você tem 2 motores ali. Ah, mas um monomotor. Cara, você pega o Caravan, um PT6, que é motor, é um motor extremamente confiável. Né? E outra, se ele der algum problema, a gente tem pouquíssimos registros desse motor com falha. Mesmo se ele der uma falha, é um avião que plana... e consegue pousar numa rodovia, consegue pousar numa pista, na pista de terra, ele pousa em grama, é um avião, um trator. Então, você tem alguns sistemas que eles são redundantes que você consegue. Você perdeu um motor, você está voando hoje de Airbus 320, você está voando de Boeing 737, se um motor falhar, ele vai conseguir decolar e continuar o voo perfeitamente com um dos motores só. E eles são independentes. E tem, quando acontece um problema que você aciona a torre. Vamos lá. Aí tem preferência para descer. Vamos lá. A gente tem alguns códigos, né? A gente tem o Mayday. A gente tem o PAN-PAN também, que é estranho falar o PAN-PAN. E tem o Securité também, que muita gente não usa, mas ou é o PAN-PAN ou o Mayday. PAN-PAN, você precisa de uma prioridade, mas você não está com um risco iminente ali de acidente, né, que envolva a segurança. Preciso de uma prioridade, estou com um passageiro passando mal a bordo, tal, não está colocando em risco o voo, mas eu preciso de uma prioridade porque eu tenho um passageiro ali passando mal. PAN-PAN, não é Mayday, é PAN-PAN. Os caras vão entender que você precisa, você fala PAN-PAN no rádio, todo mundo já para. O caso do cara que usou o banheiro da aeronave, impregnou. Tem isso também. Não fui eu, deixar claro, não fui eu. E tem o Mayday, que obviamente você tá ali com algum problema, né, que coloca em risco o voo, coloca em risco a aeronave, e aí eles te dão prioridade total para pouso, para falar, só que isso implica em alguns problemas. A gente tem um caso da Chapecoense lá que o cara não queria declarar emergência no começo porque o cara estava com combustível a menos, então se você declara emergência, acaba tendo uma investigação em cima do que aconteceu, e os caras iam perceber que ele estava fazendo coisa errada, ou seja, acontece muitas vezes do cara não pedir a preferência porque ele já está fazendo algum gato ali. Puta, isso foi, o cara trocou a vida dele pelo... Puta, mano, que loucura, cara. Esse foi infelizmente. Nossa. Não triste. Só a dele, né? Trocou a vida dele de triste. Praticamente todo mundo que tava no avião. E aí, voltando àquele assunto dos especialistas, né? Eu lembro que eu vi num comentário, foi acho que uma entrevista, o cara falando, não, o piloto da Chapecoense foi um herói. Tinha acabado de acontecer. O cara foi um herói. Ele tirou todo o combustível da aeronave antes de bater para não explodir a aeronave. Por isso que a aeronave não explodiu. Não é que ele tirou, é porque acabou o combustível, meu amigo. É porque se ele tivesse combustível, ele ia tentar levar até um aeroporto. A gente escuta. Esse da VoiPass mesmo, eu vi gente comentando na televisão. Nossa, o piloto foi um herói porque ele desviou ali da escola. Não dá nem... Não deu nem pra fazer isso. O cara na hora tentando fazer o cara com certeza tentou ali ao máximo salvar a aeronave. Eu tenho certeza disso ali, tanto o piloto quanto o copiloto. Infelizmente não conseguiu, mas até aí falar que ele desviou, que ele conseguiu. Então, são os especialistas aí. Sempre. Geralmente é jornalista, né? Jornalista que tem muito disso, né? O cara acha que sabe muito, aí dá umas groselhadas. Mas não deixe de voar por causa disso, tá? Não, jamais. Aliás, voar é muito bom, é seguro. Se a gente abrir hoje aí, você vai ver o tanto de operação que tá tendo aí. Tem uma amiga minha que ela morre de medo da decolagem, ela tem muito medo. E aí uma vez a gente foi viajar e ela tava morrendo de medo.
E aí depois ela fez um voo internacional. E eu falei pra ela, ó, você vai ver que voo internacional, você nem sente ele sair do solo. Sim. Porque como ele é mais pesado... Normalmente o avião é maior. Aí, você não vai sentir nada. Aí ela viajou e falei, e aí, como é que foi o voo? Ela falou, nada. Senti nada. Um Draminzinho ali no táxi também já resolve bastante. Eu uso um fone de ouvido com aqueles noise cancelling. Sim. Porra, eu coloco aquilo lá, não escuto nada. Boto a música e tora o pau. Mas tem gente que não consegue, né? Tem. Eu não consigo tomar remédio, eu não consigo dormir. Dificilmente eu durmo em voo também, cara. Eu já tomei remédio pra dormir, mas dificilmente eu já fiz alguns voos internacionais. Dificilmente eu durmo, a não ser que eu esteja muito, muito, muito cansado. Mas fora isso eu não consigo dormir, não. Tem muita gente que não consegue. No máximo. Tem gente que senta ali e já capota, né? Mas tem gente que tem essa dificuldade. Mas independente disso, eu acho que quando você vai viajar... O voo em si, ele já tem que ser curtido ali. Aquele ambiente de aeroporto, né? O fato de você arrumar a mala, de você estar no aeroporto, de você passar ali num free shop, de você entrar ali, de repente, numa sala VIP. Cara, isso daí já tem que fazer parte do clima de viagem, né? Você não pode... Tem muita gente que acha horrível, péssimo. Eu adoro o clima de aeroporto, eu adoro voar, adoro pegar avião. Eu gosto de aeroporto. Gosto do free shop. Eu dou sempre umas caroçadas lá. Assim, eu gosto da decolagem do pouso. O voo em si, se ele é curtinho, ok. Mas, puta, mano, esses voos de 9 horas, 10 horas, eu não consigo dormir. Aí eu começo a assistir filme. Aí já teve crise de ansiedade? Cara, não, mas eu já tive cãibra. Cara, eu tinha que levantar, ficar andando assim no avião. Assim, eu já tive cãibra, já tive diarreia, já tive... dor pelo corpo inteiro. Eu não consigo dormir. E cara, horrível. Eu tava num voo uma vez. Onde a gente tava indo? Dos Estados Unidos pra Alemanha. Nossa, e me deu uma crise. Foi bem no finalzinho da pandemia. Ninguém precisava mais usar máscara. Já tava todo mundo sem máscara. Cara, isso me dava sufoco no avião. Cara, primeiro que assim, o nosso voo atrasou e a nossa conexão nos Estados Unidos, porque eu ia fazer um voo Orlando-Washington, Washington-Frankfurt. Quando chegou em Washington, a nossa conexão atrasou e era tipo assim, a gente desceu no portão 1 e embarcar no portão 29, tipo, o oposto. E aí, cara, e a gente correndo pra pegar a conexão, nossa, e correndo. E eu acho que minha imunidade estava baixa, cara. Não sei o que aconteceu. Eu tava estressado. Que eu tava indo fazer um curso que eu achei que ia dar muito ruim, né? E me deu uma crise de tosse dentro do voo. E foi muito engraçado, porque eu acho que o pessoal reclamou e veio a comissária com a máscara pra mim. E ela simplesmente entregou a máscara e falou, coloca. Eu falei, tá bom. E aí eu fui o voo inteiro de máscara, só eu de máscara, todo mundo ia tossindo pra caramba. E ela fez eu usar máscara, cara. Já me deu já. Na pandemia, porque eu ficava com aquela máscara, eu não conseguia respirar. Aí minha garganta secava e eu começava a tossir. Aí eu tinha que fazer o contrário, eu tinha que tirar a máscara pra parar de tossir. Não, muito ruim. Foi ruim. Voar de máscara é horrível. Horrível. Cara, é horrível. Graças a Deus passamos por isso. E eu fico, essas viagens longas, nossa, mano, é horrível. E é engraçado que quanto mais você sabe desses mitos, mais tranquilo você fica, né? O que você precisa saber é o seguinte, a aviação ela é segura, o avião ele não foi feito pra cair, turbulência não derruba avião, tá? E a arremetida é uma coisa normal. É outra coisa também que o pessoal... Tá. Né, o cara que tava do meu lado, juro por Deus, eu achei que ele ia se borrar todinho. A hora que arremeteu... Mas literalmente, arremeteu, aí ele ficou gelado assim, ó. Aí depois veio aquele cheiro. Nossa, mano, acho que o cara se cagou. Se borrou inteiro. Cara, a arremetida ela é uma coisa normal. Mas ela só é uma prevista. vez aconteceu comigo, uma vez. E você tem que pensar o seguinte... É muito melhor o cara arremeter. Eu fico muito mais tranquilo com um piloto que tá arremetendo por algum motivo, seja ele por vento, seja ele por pássaro, seja ele porque ele veio numa aproximação desestabilizada por algum motivo, ele veio mais rápido, ele veio mais alto, ele veio muito baixo, enfim.
por algum motivo ele tomou a decisão de arremeter, e quando esse cara arremete, eu falo, beleza, o cara tá seguindo um procedimento correto, que é arremeter e não forçar o voo. Por quê? Porque se forçar o voo, você vem numa aproximação desestabilizada. Digamos que você tenha que aproximar com uma velocidade X, você tá vindo muito mais rápido. E aí o cara vai falar assim, cara, eu vou pousar de tudo quanto é jeito. E o cara força, de repente acaba varando a pista, acaba, né, usando um pouco mais o freio ali, ou seja, danificando a aeronave. Enfim, eu prefiro muito mais que o cara arremeta e faça todo o processo de novo, que é uma coisa normal. Você nunca vai ouvir falar assim, cara, só aconteceu um acidente porque esse cara arremeteu. Pô, se não tivesse arremetido, dava... Não. Agora, puta, se esse cara tivesse arremetido, não tinha acontecido um acidente. É muito mais fácil de acontecer. Teve uma vez que eu xinguei muito, cara. Eu tinha uma festa, numa sexta-feira eu tava em Cuiabá. E aí, Cuiabá... Frio, né? Nossa, um frio. Tava tava fechando o tempo. Aí, meu voo sai às 4 horas. E aí eu sempre olho, eu vejo qual que é o portão e vejo se o avião já desceu, né? E em Cuiabá, agora deu melhorou, mas assim, o terminal não tinha os fingers, né? Uhum. Era tudo, você entrava pela pista. Uhum. E aí eu tava assim, tinha aquela portinha, né? E eu tava conversando com a moça da Azul, era a Azul que operava. Melhor companhia. Aí, eu só olhando assim, ó, na portinha assim, o meu avião descendo, eu falei, pô, ela falou, ó, esse aí o avião que você vai pegar, né? Aí ele veio, arremeteu. Aí eu olhei assim, eu falei, fila da puta, e o avião foi embora. E não voltou mais. Puta, aí ele foi pra Campo Grande. Aí, alternou. Puta, aí a moça falou assim, ó, você vai ter que tentar um outro voo, porque era o último voo da Azul, né? Uhum. Aí, puta, vai ter que tentar outro voo e tenta e pá, não sei o que. Aí eles têm, né? As companhias aéreas têm. Aí ela me colocou num voo da 7 da TAM. Aí eu consegui voltar. Porque senão era só dia seguinte. A gente já passou, aqui a gente não tem muito tempo, mas a gente já passou em várias situações dessas, cara. Porque eu vou pelo benefício da empresa. E como que funciona o benefício da empresa? Nossa, eu não pago passagem, eu pago só a taxa de embarque. Mas... Só que eu só embarco se tiver lugar. E quantas vezes eu já fiquei no aeroporto? Ó, não vai dar pra embarcar, o avião tá cheio. E aí? Já dormimos em aeroporto. E ultimamente é tudo assim. Porque tem uma amiga que trabalha na Gol. Então eu já sabia disso. Então é assim, né? É o voo de stand-by. Você entra de stand-by e fica lá. Se der vaga, aí ó, pra você. Se der vaga, você entra. Então pra você que tem amigo que trabalha em companhia aérea, você fala, não, vou pedir pra ele me colocar lá. Saiba disso. Você não paga, mas você pode não viajar. E a chance de não entrar, porque hoje, como que a companhia ganha dinheiro? Enchendo um avião. Sim. Então ela vai encher o avião tudo quanto é jeito. Né? Você tem que contar ali com o cara que não conseguiu chegar, com o cara que esqueceu o voo, com o cara que não conseguiu embarcar, que vai fazer a troca. Aí você entra no lugar desse cara. Mas fora isso, meu amigo, você tem que dar muita sorte de estar com o voo vazio, o que hoje em dia é muito difícil. Nossa, mas, difícil. Assim, é um benefício muito bacana, um benefício que segura muita gente na companhia, mas, em compensação, meus pais vão, só que meus pais são aposentados, né? Então, digamos, eles foram recentemente fazer aquele cruzeiro da Amazônia, né? Então, eles foram embarcar no barco da Amazônia. Então, o que minha mãe faz? Ela já programa a viagem 3 dias antes. Vai embarcar no dia 10, dia 7 ela já começa a tentar embarcar. Se ela embarcou dia 7, tudo bem, ela fica 3 dias lá em Manaus, no hotelzinho bacana. Se não, ela tem 3 dias aí pra tentar embarcar. Então ela se programa pra não acontecer dela não conseguir embarcar ou perder o voo por algum motivo. Mas passa uns perrenguezinhos, hein, cara. Tá falando do tempo ali? Mas eu tô de olho aqui, ó, no tempo. Tem o tact time ali. Tem. Esse negócio de avião agora cheio, né? Depois da pandemia, a sensação que eu tenho é que várias linhas não existem mais. Ou foram modificadas. A aviação é muito dinâmica, né? Então, tudo é questão de oferta e demanda. Então, se eu tenho uma linha onde uma rota, vamos dizer assim, se eu tenho uma rota que é uma rota rentável, que está me dando dinheiro e que o pessoal está comprando, eu mantenho essa rota. Se é uma rota que não é interessante, não está me dando dinheiro, eu simplesmente tiro essa rota mas aí prejudica um monte de gente. A companhia vive de lucro. Sim. Infelizmente. Infelizmente ou felizmente, né? Vive de lucro. Então, imagina, vamos pegar aí uma fabricante, a Volks.
Volks está lá, fabricando o Polo. De repente, para de vender Polo. Ela vai ficar fabricando só porque é bonito? Não vai fabricar. Não, a gente tem exemplo de companhia aérea. Três Varig, VASP e Transbrasil. Fechou as portas. E tem até um documentário da Varig que é maravilhoso. E eu conheço pessoas que trabalharam na Varig. Fui até, inclusive, no evento que teve de ex-funcionários. Muito legal. Altas histórias também. E assim, uma das coisas que prejudicou muitas companhias aéreas foi congelamento de preço de passagem. Sim. Então o que eles fizeram? O governo, na época, congelou o preço das passagens para as pessoas voarem. Só que ela falou que ia subsidiar a outra parte e nunca o fez. Você já percebeu que a aviação ela é muito difícil de você precificar? Por quê? Se você consegue comprar uma passagem hoje para voar daqui a um ano? Não, consegue. Você consegue entrar no site lá? Ano? Consegue. Para comprar pro ano que vem. 10 meses, 9 meses. Consegue. Que seja 6 meses. Você entra lá e fala, vou programar minha viagem. Consegue 6 meses. Programar para mais à frente, sim. Em 6 meses, muda o preço do combustível? Muda. Muda o dólar? Muda Muda a economia? Muda tudo. Só que você já pagou. E aí? Aí os demais é que vão sofrer. Você vai ter que... só que aí você vai ter que honrar com aquilo que você vendeu pro cara, que é a passagem, com aquele preço que ele pagou há 6 meses atrás, com o custo atual. Olha que coisa de doido. E aí quem compra depois é que vai... Então, vai tentar puxar. Mas aí digamos que a economia esteja uma porcaria e eu não tenho muito voo. Cara, é muito difícil. A gente costuma brincar que... Você sabe como você faz pra ficar milionário na aviação? Não. Basta você ser bilionário. Você vai perder tanto dinheiro que cara, rapidinho você vai ficar milionário. Eu já escutei bastante disso, que é difícil, cara. Quantas companhias aéreas não existem mais? É muito difícil você manter esse equilíbrio de olha, vou ter uma operação sustentável, porque dólar variou, a gente sofre, combustível variou, a gente sofre, a economia variou, a gente sofre. Então, cara, muita coisa... Tanto é que, por exemplo, pra quem tem mais idade, viu o Concorde. Né? O Concorde era um avião supersônico. Só 2 empresas aéreas trabalhavam com ele, que era a British e a Air France, que foi quem desenvolveu os dois, né, juntos. E aí o pessoal fala, pô, meu, era o futuro. Isso nos anos 70. Sim. Era o futuro porque você fazia uma viagem de Paris a Nova York em 3 horas. Só que assim, o problema do supersônico é o ruído, e tanto quem tá dentro e para quem tá embaixo. Mas o que eles faziam? Voava supersônico só em cima do oceano. Zerou. Só que o que inviabilizou foi o custo. Muito grande. Porque por mais que você... Porque como ele era menor... Ele era menor, cabia menos gente. Só que o preço que você pagava na passagem era o mesmo de uma primeira classe de um avião... Só para chegar mais rápido. Só para chegar mais rápido. E geralmente quem pegava era mais executivos. E o tiro de misericórdia foi o acidente, né? Aí já tava inviável. Aí teve o acidente, aí zerou. Então realmente o custo é um fator que é gravíssimo. A Gol aí passou por aperto. Se você parar pra pensar, todas não estão tão bem assim, né? Saiu o balanço recentemente aí, a gente vê a Azul aí com prejuízo, Gol com prejuízo. A única acho que não deu prejuízo foi a Latam, porque muito da dívida dela tá na moeda deles lá, que é mais valorizada que a nossa, né? Que é a do Chile. Mas Gol e Azul... Eu digo o seguinte, a aviação sempre vai existir. Não tem como não existir aviação. Não tem como, a Azul quebrou, a Gol quebrou e a Latam quebrou, não tem mais aviação no país. Não existe, é inviável. Não tem como você, num país que nem o Brasil, não ter aviação. Nossa, não tem como. O que pode acontecer é mudar, né? Não ter mais Gol e aparecer uma outra companhia, né? Outro bilionário que quer ser milionário. Outro bilionário que queira ser um milionário, pode acontecer. Mas a aviação sempre vai existir, sempre vai ter gente que é apaixonado por aviação, sempre vai ter uns malucos que nem eu que vai gostar e vai querer trabalhar com aviação. Cara, tem muita gente que gosta. Tem, cara. Muita gente que Depois gosta. que você é picado pelo bichinho, pelo aerococcus, um abraço. Nossa, é impressionante. E é engraçado que, assim, por exemplo, igual medicina. A pessoa que gosta de aviação tem o mesmo perfil da pessoa que gosta de medicina. Aquele cara que gosta e não vai você não sabe dizer coisa. por quê, e o cara quer aquilo e vai fazer aquilo e acabou. Eu costumo fazer essas perguntas para meus alunos nos primeiros dias de aula. Por que você está aqui?
Normalmente a resposta é porque eu amo, é porque eu gosto, é porque eu sou apaixonado por aviação. Poucas vezes é porque meu pai me obrigou, porque eu não sabia o que fazer. Normalmente é porque o cara é apaixonado por aviação. Cara, Impressionante. E é um mundo totalmente diferente, né? É um Não mundo... só, mãe. ela tá só de olho ali, ó. Essa parte da aviação eu acho muito interessante porque tem muito mito e com a internet, com o YouTube, a gente tem acesso às informações que antes a gente não tinha, né? Sim. Tem os pós e os contras, os prós e os contras, né, disso daí. Tem muita gente que fala muita besteira e você tem que saber filtrar. Então eu falo isso para meus alunos, falo, gente, saibam filtrar o que você escuta, né? De youtuber famoso, não vou falar o nome aí, mas saiba filtrar muita coisa do que você escuta. Mas, cara, teve dúvida? Procure um especialista. Questiona, não tem problema questionar, não tem problema perguntar. Estuda, domínio público. Você entra no site do CENIPA, vai ter lá os relatórios. Tem muita gente que gosta simplesmente por saber. Olha, eu não vou trabalhar com isso, mas gosto, me interessa saber como é que funciona. E tem gente que por jogar... vai ter 100 horas de simulador de Flight Simulator aí, acha que é piloto. Eu gosto muito, eu tenho uma curiosidade específica por os acidentes. Eu vejo os acidentes por quê? Sempre nos acidentes eu gosto das conclusões que são tiradas. Sim. E aí os mecanismos que são usados para que se evite um acidente. Então eu acho muito interessante. Inclusive eu vi hoje um negócio da Airbus, aquela mesinha. Todas elas, alguns aviões, eles abrem para os dois lados. Os da Airbus, eles abrem só para um lado. Quando você está sentado nas fileiras normais... Que é para quando você sair, ela não abrir. Isso, ele abre para a janela. Por quê? Porque quando você sair, você se enroscar a calça, alguma coisa ali. Nas fileiras onde são saídas de emergência, é o contrário. Ele abre pro corredor. Exatamente. Porque ali é uma passagem para ela não abrir e não atrapalhar. Então, assim, olha o nível de detalhe que o cara chega. Muita gente reclama da inclinação da poltrona na saída de emergência. Mas por que não reclina? Exatamente por causa disso, meu amigo. Se tiver uma emergência ali, eu não posso estar com aquela poltrona reclinada que ela vai obstruir a passagem ali. Então, esse nível de detalhe realmente é muito bem pensado. Muita coisa se evolui com a aviação, né? Então... hoje, o que a gente tem de segurança aí, cara, não vou saber entrar em detalhes, mas muita coisa que hoje foi pensado na aviação que a gente usa aí no dia a dia e que funciona. Inclusive, tem muita coisa da aviação que a gente utiliza no nosso dia, a gente nem sabe. Às vezes nem sabe. Eu acho muito curioso. E antigamente tinha o copiloto, o piloto e tinha um engenheiro, não era? Tinha um flight. Era o flight que era o cara que ficava ali monitorando os voos. Você pega avião russo, cara, principalmente aí. Tem alguns aviões aí também, não vou saber falar quais aviões, mas que ficava um mecânico de voo ali fazendo um monitoramento de alguns padrões ali, passando pro piloto. Eram 3 pilotando a aeronave. Caraca, que muita coisa, né? Hoje a gente consegue aí, com um só, às vezes, operar uma aeronave. Não, obviamente, esses aviões maiores não, mas tem muitos aviões menores que um piloto só resolve o problema. Caramba, é muita evolução, né? Muita evolução. Oi, você chega eu vejo aqueles painéis assim, quando você chega assim no avião, aquele monte de botão, eu falo, Deus, como o cara só pra impressionar. Só pra impressionar. Ele aperta um, acende todas as luzinhas. Às vezes nem aperta. Acho que a maioria das vezes nem aperta, né? Não, o computador faz tudo. O cara tá lá só pra conversar com a torre de vez em quando. Brincadeira, os pilotos vão ficar bravos comigo, hein? Mas, cara, hoje o nível de segurança que a gente tem, se a gente parar pra pensar com a evolução aí, a aviação ela fomenta pós-guerra. Ali depois da década de 40 para 50, a aviação evolui muito, eu tinha avião, tinha piloto, não tinha o que fazer aquilo, porque a guerra tinha terminado, e aí começa-se a fomentar a aviação e, obviamente, começa a acontecer os acidentes. E aí você vai vendo a evolução de fator técnico para fator humano, para fator organizacional, e você vê que hoje, né, antigamente sempre acontecia um acidente, a culpa era de quem? Piloto. Piloto, né? Porque era o cara que não conseguia se defender. Hoje a gente vê que com essa evolução de pensamento, com a evolução da tecnologia, que às vezes uma falha num procedimento lá atrás
pode te gerar... Putz. Germanwings, por exemplo, é lógico, teve uma série de fatores que aconteceram, né? Ali não foi considerado um acidente, foi um atentado, aquele cara que jogou o avião lá nos Alpes suíços, lá, não sei se você lembra. Acho que eu vi da esse Germanwings. Tinha falha lá falha lá na vi. contratação. Lá atrás tinha falha que o cara passava num exame psicotécnico, ele conseguiu burlar ali, esconder os registros dele, que dava ali as falhas que ele tinha. Ele não era nem o piloto, ele era o copiloto, era né? O copiloto. Ele trancou o piloto pra fora. E aí, por causa do 11 de setembro, as portas são blindadas, porque se não tivesse acontecido o 11 de setembro, provavelmente as portas não seriam blindadas. Porque as portas só se tornaram blindadas por causa do 11 de setembro. Então, e aí se não fosse blindada, talvez o cara conseguisse entrar dentro do cockpit de novo e impedir que o cara... Então, tá vendo? Uma coisa acaba levando a outra, né? Infelizmente, né? O cara não conseguiu abrir ali de novo, mas enfim. Eu vi que acho que da Air China, se eu não me engano. Foi na China. Que o avião, na hora de decolar, ele bateu a cauda no chão. O tail strike. E aí eles fizeram uma manutenção, e só que ela não foi adequada. 20 anos depois, o mesmo avião voando, ele desintegrou no ar. Tem. Aí você fala, cara, 20 anos depois. Ficou ali voando. Teve um outro também que o para-brisa solta. Você já viu esse acidente? Não. O cara colocou um parafuso, a especificação de parafuso errado na troca de um para-brisa. E aí, cara, se não me engano, é um filete ou um filete e meio de rosca a menos que tem. E ele não aguenta, solta o para-brisa, o piloto é puxado para fora por causa da pressão, e acho que um comissário que fica segurando a perna dele e o copiloto faz o pouso. Eu vi e o cara para fora, nossa, voando para fora. Gente do céu, quase isso aí. Por causa de um filete de parafuso. Então, assim, tem muita coisa que detalhe que você pega, você fala, cara, impressionante que aconteceu por causa, né? Um dos detalhes foi esse daí. Obviamente, como eu sempre digo, tem uma série de fatores, mas... É raro, mas acontece. É raro, mas acontece. E cada vez mais raro, graças a Deus. Com certeza. Isso é verdade. Cada vez mais raro. Cada vez mais raro. Se você quiser, segue. Às vezes eu posto algumas coisas de aviação, que nem essa da saída de emergência. Eu postei recentemente lá no Instagram, @malimapa. Também estamos no TikTok e no Quai, @malimapa. Já segue aí, clica no sininho aí, nas notificações, já se inscreva no nosso canal para receber todas as informações e vocês acompanharem os próximos episódios, que tá muito legal, vem aí muita coisa boa para vocês, diferenciado. Nós vamos falar de navio de cruzeiro, vamos falar de milhagens, de viagem de moto, viagem de trem, tudo que a gente puder trazer aqui, a gente vai trazer aqui para vocês. Se vocês tiverem curiosidades... Mais algumas perguntas que vocês queiram saber, deixa aí nos comentários, que aí eu vou tentar responder vocês por lá. E, claro, vou consultar o Torinho, ele mesmo pode responder, mas eu mando e respondo para vocês lá, que esse é um tema que é muito legal. Acredito que eu tentei trazer o máximo de curiosidades que eu lembrei, né? Mas se vocês tiverem mais, vocês podem trazer aí, que eu tiro as dúvidas de vocês. A gente tem que vir um dia aqui só para falar de viagem. Vamos falar de viagem. Acidente é um assunto que, lógico, interessa. Acabou entrando. Acidente é assim, infelizmente e infelizmente, né? Por se tratar da área que eu gosto, que eu estudei, que eu trabalho, né? A gente trabalha para evitar o acidente, obviamente. Mas é um assunto muito legal. Mas a aviação, cara, ela é muito mais do que isso. Ela é muito abrangente, ela é muito fascinante. Nós vamos fazer uma outra rodada para falar só de viagem longa. Por que os aviões não voam em cima do oceano? Curiosidades de viagem, sem falar de acidente. Vamos falar de viagem. Vamos falar de coisa boa. Falar de avião no ar, né? Mas deixa aí que quanto mais curiosidades vocês deixarem, mais legal vai ser o próximo programa. Queria agradecer aqui, Felipe Tourinho. É estranho te chamar de Felipe, né? É estranho. Até pra mim receber o Felipe é estranho. Queria agradecer o Tourinho aqui. Pode seguir ele também nas redes sociais. @Felipe Tourinho. Felipe com I no começo e E no final. Fox Índia, Lima Índia, Papa Eco, né? Felipe _Tourinho no Instagram. E aí, já segue ele aí também para você estar sempre ligado aí nas informações de aviação. Pode seguir lá. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado.